Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão, contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Antônio Oliveira já comandou o primeiro treino no Corinthians. Já chegou chegando, já é o novo técnico do Corinthians. O Corinthians, aliás, pagou a multa rescisória do Cuiabá. O Corinthians pagou R$1.040.000 de multa rescisória do Cuiabá. Falta o Corinthians pagar a multa rescisória do Mano Menezes, para que o Antônio Oliveira possa estrear no comando do Corinthians à beira do gramado contra a Portuguesa. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, é possível que o Corinthians já tenha pago esta grana do Mano Menezes. 11 milhões e 800 mil reais, hein? O Mano Menezes tem direito a receber pelo contrato quebrado pelo Corinthians. E segundo o contrato, o Corinthians tem que pagar isso à vista. Só que o Corinthians não vai pagar isso à vista, o Corinthians vai pagar isso parcelado. O Mano Menezes já topou receber parcelado. Acontece que o Mano Menezes quer garantias jurídicas de que vai receber esse dinheiro. Bom, se até esta sexta-feira, às 19 horas, o Corinthians conseguir inscrever o nome do BID, no nome do Antônio Oliveira no BID, então ele vai poder estrear no comando do Corinthians. Acho difícil. Nesse momento que eu estou gravando, é quase 6 horas, quase 18 horas eu estou gravando. Até agora o nome dele não foi inscrito no BID. O Corinthians até agora não pagou a multa, não conseguiu homologar o pagamento da multa do Mano Menezes. Mas o Antônio Oliveira já comandou o primeiro treinamento no Corinthians. Algumas novidades. Bom, de um modo geral, os jogadores gostaram do treinamento. Dizem que ele tem muita personalidade, ele chegou com personalidade, né, e chegou trazendo na bagagem, alguns auxiliares técnicos, né? A comissão técnica do Corinthians será formada pelo Antônio Oliveira, comandante técnico, né, o técnico principal, o Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico, o Bernardo Franco, também auxiliar técnico, o outro auxiliar, o Diego Favarin, e o analista de desempenho Felipe Zílio. Este é o Bruno Lazzaroni, e é possível que é filho do Sebastião Lazzaroni, técnico que foi técnico da seleção brasileira. É possível que o Bruno Lazzaroni seja o treinador do Corinthians no jogo contra a Portuguesa no próximo domingo. Por que o Bruno Lazzaroni? Porque o Thiago Kozlowski, sabe o Thiago Kozlowski que comandou o Corinthians no jogo contra o Santos? Pois é, o Thiago Kozlowski foi demitido hoje, foi mandado embora hoje. Não deu para entender essa. Comandou o Corinthians no jogo contra o Santos e já foi demitido hoje mesmo pela equipe do Corinthians. Só ficou um jogo no comando do Corinthians. Essa realmente não deu para entender. Então fica essa indefinição. Outra novidade do treino do Corinthians hoje foi a participação do Matheus Bidu. O Matheus Bidu esteve no treino hoje. Matheus Bidu, que estava fora do Corinthians, praticamente jogado para escanteio, seria negociado, mas o Antônio Oliveira pediu para que ele participasse do treino. Não se sabe ainda se ele vai ser inscrito no Campeonato Paulista, porque sequer ele está inscrito no Campeonato Paulista, mas há a possibilidade dele ser inscrito e aí brigar por posição com o Hugo, que é muito ruim de bola, o Hugo, hein? Lateral esquerdo que o Corinthians contratou o Hugo, e o Diego Palacios. O Diego Palacios está machucado, passou por uma artroscopia, não pode jogar neste momento, por isso a possibilidade do Matheus Bidu entrar no time do Corinthians, ser inscrito no Campeonato Paulista. Uma reviravolta seria nesse caso do Matheus Bidu, que já foi negociado. Aliás, por falar em negociação, o Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians, foi negociado com o Ceará. Tá? O Rafael Ramos, o português, que não jogava um bom tempo, também estava jogado para escanteio, também não estava nos planos do Corinthians, foi negociado com o Ceará. Bom, e sobre negociações do Corinthians, enquanto o Corinthians aguarda esta questão do novo técnico, o Corinthians também aguarda as negociações. O Mateuzinho, cadê o Mateuzinho? Todo mundo perguntando dele, se está tudo certo com o Mateuzinho, por que ele ainda não veio? Bom, o Flamengo está pedindo uma cláusula no contrato para ter uma multa. O Flamengo quer uma multa no contrato caso o Corinthians atrase o pagamento. O Flamengo está colocando isso no contrato. O Corinthians acertou já a negociação, a compra por 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. O Flamengo topou, o Mateuzinho vai ser jogador do Corinthians. Só que o Flamengo quer no contrato uma multa no caso do Corinthians atrasar o pagamento. Nesse caso, o Corinthians teria que pagar uma multa. E é por isso que o contrato ainda não foi assinado, o contrato ainda não foi redigido. Faltam alguns detalhes, portanto, para que o Mateuzinho venha para o Corinthians e para que seja jogador do Corinthians de uma vez. Que novela é essa do Mateuzinho, hein? Que novela é essa do Mateuzinho, que não quer mais se chamar de Mateuzinho, não quer mais ser chamado de Mateuzinho, quer ser chamado agora de Matheus França.
Bom, e o Igor Coronado? O Igor Coronado, este está praticamente contratado. Jogador do Al Ittihad, ex-jogador do Al Ittihad da Arábia Saudita, rescindiu o contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita e vem para o Corinthians. Já está tudo apalavrado com o Corinthians. A questão da proposta salarial do Corinthians, ele já topou a proposta salarial, que é de 1,5 milhão por mês, por 2 temporadas, 1,5 milhão de reais por mês, por 2 temporadas, ele já topou, vai jogar no Corinthians por esse dinheiro, né? Tá tudo tranquilo em relação a isso, mas faltam alguns detalhes para que ele seja contratado efetivamente como treinador, como jogador do Corinthians. Provavelmente também garantias. Tá todo mundo pedindo garantias ao Corinthians de que vai receber o dinheiro, né? É o que está acontecendo com o Corinthians ultimamente. Todo mundo tem pedido garantias de que vai receber o dinheiro. Mais uma informação, essa sobre o Gustavo Henrique, zagueiro contratado do Valladolid, que está treinando no Corinthians, aprimorando o condicionamento físico. Ele não deve ser relacionado para o jogo contra a Portuguesa, ainda está fora, mas já melhorou o condicionamento físico, ele está próximo de voltar a jogar futebol, está próximo de ser apresentado como jogador do Corinthians efetivamente. Ele chegou com um problema muscular, teve que fazer mais preparação física em relação aos outros jogadores do Corinthians e por isso ele ainda não foi apresentado como jogador do Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista. O Corinthians, que só tem uma vitória no Campeonato Paulista, 5 derrotas seguidas. Precisa vencer a Portuguesa de qualquer maneira, né? Precisa vencer a Portuguesa de qualquer maneira se quiser a classificação. Curioso, né? O Antônio Lopes, português, se não puder estrear, o Bruno Lazzaroni deve ficar no comando, mas o Antônio Lopes vai ficar na cabine, vai ficar nos camarotes assistindo ao jogo. O Antônio Lopes, o português, contra a Portuguesa, né? De Desportos. É curioso que o Corinthians esteja nesta situação de ter que disputar a zona de rebaixamento contra a Portuguesa. É incrível, né? Realmente é incrível que o Corinthians tenha chegado a esta situação.